paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, nós rogamos a Jesus abençoar-nos e envolver-nos hoje e sempre. Eu agradeço muito aos nossos companheiros que vieram hoje à nossa casa. Uma noite gelada, uma noite fria, muita gente resfriada, muita gente entupida, e a gente sabe que muitas vezes é um esforço para os nossos irmãos virem, e nós esperamos que as nossas reflexões surtam algum efeito na nossa consciência, na nossa forma de enxergar um bocadinho as relações em que estamos inseridos. Assim que os egípcios, que os homens queriam originar a libertação aonde Jesus iria nascer, os hebreus se veem livres e ainda mantinham os seus vínculos religiosos com aquela religião que adotava a imagem dos múltiplos deuses. O Moisés, ele precisaria fazer um sistema, um regulamento que funcionasse como uma regra que viesse a reunir aqueles indivíduos, a agrupar aqueles indivíduos numa ideia básica que lhes servisse e que ainda hoje nos servisse ao longo dos milênios. Assim, um dia o Senhor, ou aqueles amigos maiores que estavam ali em orientação à obra que se iniciava para se preparar o berço, onde viria o Mestre Jesus, oferecem aos homens, oferecem a Moisés os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, nós vamos achar as regras básicas, a fim de que, se nós observarmos aquilo, de uma certa sorte, as pessoas organizadas em comunidade, em sociedade, elas vão achar um meio de se respaldar e de se ajudarem umas às outras, a fim de que ocorra uma regra, um sistema, um meio para que essa sociedade funcione sem implodir. Os 10 mandamentos, ele é a regra inicial que a sociedade que hoje vige recebeu como um sistema, um meio de se achar um caminho para a evolução. Ali está inserido uma regra onde nos fala de forma objetiva, mas que reflete algo esquisito, porque nos diz que nós devemos honrar aos pais, aos homens que nos fizeram vir ao mundo. Mas eu acho esquisito nós recebermos uma regra que nos fala para nós realizarmos aquilo que, em via de regra, deveria ser óbvio. Um homem que não ama aqueles a quem lhe ofereceu a chance de vir ao mundo, dificilmente amará outro indivíduo, amará outra pessoa. Mas se ali está inserido, se ali está anexado, certamente é porque, apesar de ser óbvio, naquela época não era realizado, e nós vemos que ainda hoje as regras que dizem respeito às nossas relações familiares, elas vêm vivendo momentos muito complexos. Hoje, no século XXI em particular, nós estamos observando que envelhecer passou a quase ser um crime, ser feio. As pessoas, elas não têm mais o direito de envelhecer. Isso ficou de uma maneira séria, que até os próprios senhores e senhoras que envelhecem adoram quando lhes dão 20 anos a menos do que realmente eles são.
É porque eles não conseguem identificar lucro nenhum em ser velho. Nós vivemos uma sociedade que rejeita a terceira idade, que rejeita a velhice. Nós vivemos num mundo onde nós fomos feitos para ser funcionais e joviais sempre. Eu vejo muito rede social, eu adoro rede social. E vejo as coisas loucas que se colocam ali. Aí às vezes eles botam uma senhora de 90 anos que planta uma bananeira, ou faz uma barra assimétrica, ou faz o exercício de barra paralela, e aquele indivíduo que é praticamente um extraterrestre, ela passa a ser o objetivo de muitos senhores e de muitas senhoras que esperam chegar aos 90 anos, com essa mesma forma física de poder realizar isso. O ser humano, ele rejeita a velhice. Ele rejeita o envelhecer porque a velhice lhe rouba o gozo. Por que ficar velho é tão ruim? Porque quando a gente envelhece, nós não gozamos mais. Nos múltiplos aspectos. O gozo ainda é, na nossa visão, algo que se dá ao jovem. O jovem pode botar uma sunga, um biquíni e ir à praia. Se um velho bota um biquíni e vai à praia, nós temos a impressão que ele está gerando uma afronta social por nos fazer enxergar aquela imagem com as suas marcas, com as suas rugas. E aí nós nos vemos, alguns irmãos, alguns companheiros, juntando o dinheirinho e a moeda para tirar as marcas que representam a idade, para que eles possam passar a ter o direito de usufruir o bom da sociedade, o gozo da sociedade. Ser velho é algo que está ficando muito ruim. E na medida que a gente olha a nossa família ficando velho, o pai e a mãe ficando velho, aquele pai e aquela mãe que antes levantava, limpava, arrumava, gerava, produzia, fazia, e ainda assim quando finalizava, te despachava, ia para a aula, e quando você voltava, a casa estava um brinco. Na medida que você começa a envelhecer e começa a observar que aquela mãe que você tinha, que era um indivíduo que tinha uma vida extremamente física e ativa, assim que se encerra o almoço, ela larga as louças na pia e vai dormir, você já começa a olhar assim, tem algo estranho acontecendo com a mamãe. E aí nós tomamos um choque quando a gente olha e descobre que mamãe e papai estão ficando velhos. E aí nós começamos, ao invés de dizer bem-vindos à terceira idade, nós começamos a forçá-los ao rejuvenescimento. Eu sei porque eu faço isso quanto filho. A senhora precisa de um pilates. A senhora precisa de fazer uma atividade física. A senhora precisa dar uma caminhada na praia. A pessoa passou 65 anos só fazendo aquilo dentro de casa. Ela não vai, aos 65, descobrir a caminhada de praia, porque isso é algo que você cria um mecanismo de habituar o seu organismo. E nós começamos a gerar uma irritação enorme, até porque, sobre muitos aspectos, a gente se choca ao vê-los envelhecer, por essa ideia, essa perspectiva de morte, que vai ficando um pouco mais próxima, mas, posteriormente, surge outro choque, outro medo. Ele está envelhecendo e daqui a pouco haverá uma inversão. Se ele ou ela foram os responsáveis por cuidar de mim, ainda hoje, eu começo a perceber que a vida está sinalizando que eu agora vou precisar paternalizar a minha mãe, meu pai. Vou precisar assumir aquilo ali. E aí isso esbarra imediatamente no gozo.
Porque para que eu passe a paternalizar um pai e uma mãe, é só você refletir sobre quando você era jovem, quando você era um menino, e você estava e você acordava de manhã com febre, e os seus pais às vezes tinham uma festa à noite para ir, e você com febre. De imediato eles diziam: ó, liga e avisa que hoje nós não vamos. Neném está com febre. Jujuzinho está com febre. Fofozinho está com febre. Mas na medida em que a gente começa a envelhecer e precisa aprender a exercer essa mão inversa, eu comprei o ingresso para o Rock in Rio por 5 dias. 2 dias antes, mamãe pegou pneumonia. Eu faço o que agora? Mamãe não podia pegar essa pneumonia depois que o festival acabasse? Ou mamãe não podia ter apanhado essa pneumonia 60 dias antes que o festival acontecesse? Porque eu ali iria, ao mesmo tempo, realizar as minhas funções filiais e não fugiria do gozo. Aí o que está acontecendo hoje? Surgiu em profusão, com esse nosso verdadeiro horror a não gozar, os lares de idosos, que antes eram asilos e hoje têm nomes lindíssimos. Albergues das senhoras. E aí nós começamos a pegar aquelas pessoas que geraram a nossa vida, cuidaram da nossa vida, abriram mão da sua vida para administrar a nossa existência e os colocamos lá. Aí nós falamos assim: mas você tem que ver, é tão bom, é tão limpinho, parece quase às vezes que eu estou falando, sei lá do que, não sei, é tão arrumadinho, o lençol é tão cheiroso, e ela está junto com pessoas da mesma idade, que ela não sabe quem é, que ela não conhece, não sabe seu nome, não sabe a sua realidade, não sabe quais são os seus problemas, e com quem ela não pode falar sobre as suas memórias, porque nenhum daqueles senhores... Aí nós dizemos assim: mas foi para a mamãe ótimo estar ali. Por quê? Ali ela tem uma enfermeira que acorda de madrugada, porque é remunerada, para medicar. Ali ela tem uma fisioterapeuta que pega ela para dar uma caminhada quando eu não tenho tempo de caminhar. Tudo bem que eu passo 8 horas andando na beira da praia, jogando o meu frescobol, jogando o meu futebol, e isso nunca é demais, mas passar aquela meia hora junto é excessivo. Nós estamos vendo que os nossos velhos estão chegando e nós estamos nos encaminhando ali, e simplesmente, a fim de não perdermos o gozo, a juventude, os dias que nos restam, afinal de contas, nós passamos num concurso público, ganhamos muito bem, se o órgão público nos paga em dia, para não podermos usufruir o resultado do nosso trabalho. Então, nós começamos a apanhar aqueles indivíduos que geriram a nossa existência, e na hora que eles estão precisando que nós possamos gerir a existência deles, nós damos para que o outro faça, para que o outro administre a velhice daquele meu ente querido, a velhice daquele meu familiar. Aí vem o Senhor e manda na rocha, na pedra: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É aquilo que honra e que se torna o máximo de todo o exercício do amor ao próximo. Se você ama o seu próximo, ou exercita o amor ao seu próximo, o seu primeiro próximo é aquele que está no seu núcleo existencial inicial, que permitiu a sua vinda no mundo, e aonde você vai vivenciar os seus exercícios de marcha, de evolução, de experiências. Eu acho que eu virei tanto negócio aqui, que agora que eu estou vendo, uma coisa doida, pessoa desorientada, aonde você vai viver todo este exercício que você ama ao próximo. Seria mais ou menos como se você dissesse assim:
Eu peguei a mamãe, levei para aquele abrigo, aquele lar maravilhoso, custa R$3.000 por mês, porque eu preciso ir ao centro espírita, assistir aos pobres do centro espírita, porque eu preciso ir ao centro espírita evangelizar as minhas crianças, porque eu preciso ir ao centro espírita fazer a minha caridade. Mas, na verdade, quando eu sou chamado a fazer uma caridade que ninguém vê, que ninguém enxerga, e que nada mais é do que a devolução que eu recebo de uma relação constituída ao longo de milênios, eu crio sofismas, eu crio regras que só existem aqui, para que eu possa justificar que é melhor para ela lá. Mas não porque é melhor para ela, porque dificilmente nós perguntamos realmente, mamãe, ô papai, você sente que para você o melhor é aqui? Você veio porque você quis? Você veio por que motivos você chegou aqui? A piedade filial, este sentimento que move os filhos a cumprirem esta lei de devolução, esta lei de retornar, aquilo que de uma certa sorte, em outras épocas, a gente recebe, ela ressalta um conjunto de sentimentos que aqueles que vivem esta relação de devolução estão desenvolvendo em si. Eles vão desenvolver o amor, eles vão desenvolver a atenção, eles vão desenvolver submissão e a condescendência. Aqueles indivíduos que não estão acostumados a ter a submissão a nada, na medida que veem um familiar em mecanismo de agonia, e o sofrimento do outro surge na sua vida como um freio, para que você esqueça a sua vida e vá viver a vida alheia, é um grande exercício que se faz para que se possa estar submetendo-se à lei. Nós vivemos uma sociedade hoje que não se submete a nada. Uma sociedade que vai e que faz. E que diz que muitas vezes assume para a sua vida o resultado dos seus atos, dos seus feitos. Se a gente busca a evolução, é preciso que a gente entenda que em determinadas horas, nas nossas relações afetivas surgirão coisas maiores do que a minha vontade de gozar e de ser feliz e de usufruir, e eu precisarei submeter-me e rebaixar-me a uma situação pela qual eu não esperava. Seria mais ou menos assim, mas logo agora que eu comecei a ver a vida se iluminar, que eu encontrei um novo amor, que eu achei uma perspectiva nova de vida, o papai adoece, a mamãe adoece, eles não vão roubar de mim o direito que eu tenho de usufruir o sorriso que a vida me deu. E é justamente nessa hora que você está fazendo o seu vestibular de bom filho. É justamente nessa hora em que a vida está te chamando para indagar a você se você realmente aprendeu. Nós perguntamos muitas vezes por que os filhos são tão ingratos. Por que os filhos às vezes não conseguem vivenciar essas expectativas? E aí nós vamos dizer que isso invariavelmente está relacionado ao pai e à mãe que não o ensinou, que não o educou, que não lhe deu muitas vezes a atenção que almejava no futuro, que muitas vezes não envolveu aquele indivíduo com o amor que se esperava receber no futuro, que não botou os limites e que ainda assim foi aquele indivíduo que instigou no seu menino e na sua menina
a satisfação de gozar, de usufruir, sem nunca ter dito a ele, sem nunca ter recordado a ele, lembrado a ele do ciclo da vida, que nós, em determinada hora, vamos estar inseridos e esperando que alguém supra aquilo que na nossa infância, ao nós amadurecermos e outra vez tornarmos crianças, que teremos a incapacidade, por diversos instantes, ingerir os nossos dias, precisaremos que os nossos meninos cuidem disso, façam isso. Então é preciso que nós perguntemos, é preciso que de uma certa forma nós comecemos a dizer para os nossos filhos que a vida não vai ser só o gozo, que em determinada hora, que em determinado instante, a vida vai dar um revés, e ele será chamado a frear os seus dias, a frear a sua felicidade, e precisar socorrer e resguardar aquele outro, que é a sua própria família, para que isso ocorra. Nós vivemos hoje, é uma coisa esquisita, falávamos isso outro dia, já repetimos isso aqui diversas vezes. As relações familiares hoje, elas estão mais longe. Cada dia que passa, mais longe. As pessoas fazem um aniversário, aí sabe aonde que elas marcam a comemoração? Ou na pizzaria, ou na boate. Porque eles não estão esperando ali que o vovô vá, que a titia vá, que a vovó vá, que o tio-avô vá, que a minha meia de 50 anos, de 60 anos vá. Ele só reúne para se celebrar aqueles que têm a ausência das marcas. É sempre festa, e a gente vê que a família ela está desmontando essas relações sociais. Nós passamos um fim de ano, um Réveillon, que é o momento de nós fecharmos um ciclo e deveríamos estar juntos. Nós compramos um bilhete, um ingresso, para cearmos na companhia de pessoas que nós nunca vimos, para celebrarmos com gente que nós nunca vimos, porque é impossível nós perdermos uma noite de festa junto com gente velha, junto com gente que não dança, que não bebe Absolute, que não toma algo assim. As pessoas não suportam mais lidar com pessoas que não estejam na mesma vibe de jovialidade que elas vivem. E aí esses indivíduos que vivem sem freio, uma vida de só usufruto, que não conseguem frear, não conseguem ceder um domingo de sol para visitar vovó. Ah, vó, eu queria vir te visitar nesse domingo de sol, mas você viu a praia que deu lá fora? Passa lá, pega a vovó, leva na praia. Leva ela e fique o tempo que ela dê para ficar. Que ela tenha como ficar. Não o tempo que você espera, porque na nossa vida tudo é muito urgente, tudo é muito rápido. Isso é um mecanismo de educação, que as famílias, elas estão hoje pedindo que os seus filhos saiam e que eles façam a festa na casa de festa, porque no dia seguinte eu não tenho nada para limpar. A casa arruma. E eu não reúno nunca o núcleo. As pessoas sequer param para olhar para esse núcleo. Esse núcleo de idosos, esse núcleo de pessoas que estão ficando lentas, estão ficando fisicamente lentas, estão ficando o seu raciocínio lento, estão ficando com a capacidade de compreender e de oferecer mais lento, e a nossa vida ela segue num ritmo tão frenético que nós não aceitamos que eu possa frear isso. Vou pegando os meus entes queridos, quando envelhecem, esses que eu não sei o que faço, arrumo a instituição que sabe o que faz e dou a eles a função de amá-los como eu deveria os estar amando. Dou a eles a função de honrá-los como eu deveria estar honrando.
Mas nós dissemos assim, mas eu faço um trabalho enorme para arrumar o dinheiro para pagar lá. Porque eu tenho uma verdadeira dificuldade, uma aversão em lidar com as lutas de uma pessoa idosa, que quando eu vi já urinou, quando eu menos imaginei, já defecou. Era exatamente como a gente fazia quando era pequenininho. E elas mudavam a fralda da gente 9 vezes por dia, lavava aquilo e pendurava, e quando acabava de trocar a nossa fralda, puxava a gente contra o rosto, beijava e cheirava. Hoje, quando um idoso que está sob a nossa responsabilidade evacua a urina a segunda ou a terceira vez, já invade na nossa alma um nível de irritação. Vocês já imaginaram se as mães da gente olhassem no momento em que nós estávamos ali aninhados, com os nossos vômitos, com as golfadas, com o nosso choro de dor de ouvido, com o nosso choro incompreensivo, com as nossas angústias de criança, com as nossas fezes, com a nossa urina, com a nossa febre, com a nossa doença, anulando a sua vida para que a nossa vida vingasse. E no dia em que eles, ao envelhecer, assumem esta face, eles nos irritam. Nós pedimos logo que alguém venha fazer isso. Se as nossas mães tivessem feito isso conosco, elas não formariam os laços afetivos e de segurança que nós forjamos e vivemos hoje. Então é função nossa, sim. É função nossa pedir socorro, sim. É função nossa pedir ajuda, sim. É função nossa simplificar, sim, mas que isso nunca significa transferir essa gerência para o outro. Dar isso para que o outro fala. Segue então Allan Kardec na nota. Honrar a eles, o pai e a mãe, não consiste apenas em dar a eles o respeito. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los com os cuidados que eles nos ofereceram na infância. Esse é um texto do século XIX, do codificador. Naquela época, ele já fazia esta ideia, já chamava esta ideia. Então é aquela determinada hora onde as coisas se invertem e você vai assumir. É a sua hora de assumir. Mas o século XXI, como eu volto a dizer aos companheiros, roubou a ideia de que as pessoas têm um direito de envelhecer. E tirou das pessoas. É quase como se elas fossem amaldiçoadas em adquirir idade, em somar experiências e, somado à idade, angariar as enfermidades e as lutas atinentes aos anos da vida, as agonias, as complexidades mais diversas que o homem vive, que a sociedade vive nos dias de hoje. Quando a gente olha isso aqui, nós esquecemos diversas vezes que nós sempre usamos um meio para chegar a um fim. Então, o meio para constituir um matrimônio é namorar. Você começa a namorar como um meio para constituir um matrimônio. Em determinada hora, o matrimônio vai se converter num meio. O matrimônio será o meio para você constituir família. Ou a sua relação que seja. Nós estamos aqui falando do matrimônio, daquilo que se imagina. Mas as relações se formam para isso. E hoje, nós começamos a ver, enquanto espíritas, que a família, ela é o meio que a gente se serve para ascender enquanto espírito. Na medida em que nós abandonamos a nossa família, em que nós deixamos a responsabilidade dos nossos vínculos afetivos para que o outro administre, nós estamos simplesmente dizendo, ainda que nós tenhamos esse direito, eu falhei. Nós temos esse direito.
Vamos conversar às vezes, muitas vezes nós recebemos na casa espírita as pessoas que falam sobre suas dificuldades no lar, e nós dizemos para eles o seguinte, eles chegam e falam, porque você não sabe o que é viver lá. Eu sei, porque na minha não é muito diferente, não. Mas se a gente vai abandonando o pacote, se a gente vai relegando esse momento para uma outra vida, você acaba em determinada hora servindo-se do meio familiar, que deveria ser um elemento para a sua evolução. O meio familiar passa a se transformar numa soma de débitos, de endividamento para as nossas múltiplas encarnações. E aí nós vamos existindo, nós vamos fugindo e, consequentemente, os nossos lares não se resolvem. Nós ouvimos uma ocasião, uma companheira que disse numa fala, alguns companheiros eles falam assim, não, eu vou ficar, não vou me separar nunca. Eu virei espírita. O espiritismo me disse que se a gente larga, volta na outra vida em situação mais ruim. Então você apanha aquele indivíduo que está na sua família e o leva como se ele fosse uma mala, um malão daqueles filmes antigos de Velho Oeste, sem rodinha, que só te resta você passar o seu dia dando um chute na mala. Não, eu vou levar a mala. Ela está aqui, né? Porque eu vou levar essa mala, porque eu aprendi no centro espírita que eu preciso ir até o final chutando a mala, ela vai de qualquer maneira. Aí a companheira diz o seguinte, que quando o indivíduo chegou na erraticidade, no mundo invisível, feliz da vida, a companheira, no caso era uma companheira, diz, cheguei e suportei ele até o final. Aí os guias espirituais amorosos chegaram para a companheira e disseram assim, então agora você volta junto com ele, mas leva a mala amando, sem chute, sem empurrão. Você tem que fazer a sua viagem amando a mala. Fazendo com que a mala seja algo adorável, fazendo com que a mala seja algo que você não vai largar de jeito nenhum, ainda que seja difícil. A família é uma mala enorme. Meus amigos, nem nas novelas hoje nós encontramos mais família perfeita. Foi-se o tempo que pelo menos nas novelas as famílias elas eram saudáveis, elas eram lindas, eles se amavam e diziam que se amavam. Nos nossos lares, nos nossos núcleos, a coisa é complexa. Até porque nós temos que falar para os nossos irmãos. Muitas vezes nós esperamos que aquele ente querido nosso nos ofereça algo, mas nunca perguntamos a ele se ele recebeu aquilo para dar. Às vezes é que é assim, eu tenho uma mãe fria, eu tenho uma mãe que não fala que me ama, eu tenho uma mãe que não é carinhosa, eu tenho uma mãe que não é amorosa, eu tenho uma mãe que sabe fazer uma comida e botar na mesa. Né? Mas eu queria um dia chegar em casa e ela pegasse, se sentasse no sofá, dissesse, vem aqui, bota a cabecinha na minha perna, vou fazer um cafuné na sua cabeça, e eu adormecesse ali ante o cafuné de mamãe. Você já perguntou a ela se ela recebeu isso quando ela era criança? Você já perguntou a ela se ela teve familiarmente uma educação que lhe ensinou o valor disso? O Espiritismo nos faz refletir sobre esses aspectos. E aí, se nós não recebemos, se ela não recebeu aquilo, ela não tem como dar aquilo, simplesmente porque aquilo não faz parte do plano da sua educação. E aí, nós que precisamos daquilo e que sentimos falta daquilo, cabe a nós o exercício de ensinar aquela pessoa com muito carinho, com muito amor, a viver isso. Então nós constituímos relações repetidas dentro da casa da gente, aonde a educação que nós vamos recebendo, muitas vezes é a educação fria, insensível, uma educação que não está inserida ali, todos aqueles elementos ligados à atenção, à subordinação. Os filhos não são subordinados e as mães muitas vezes não sabem subordinar um filho. É um mecanismo difícil, aonde as coisas vão acontecendo e vez por outra, um fala para o outro, eu te odeio,
E o outro às vezes sente aquilo na sua alma e fala, meu Deus, coisa ruim de escutar. Mas acreditem, por mais que ela não queira falar aquilo, às vezes aquilo é um ódio de ontem, escondido em um cantinho ali, que vem, que logo em seguida que aquilo é falado, é dito, aquilo dói. Então, o que serve o centro espírita na questão de honrar pai e mãe? Serve no aspecto de nós reconstruirmos as nossas ligações. Reconstruirmos o nosso olhar familiar. Eu fui educado assim. Eu fui educado longe, eu sofri uma rejeição, eu sofri um abandono, eu não fui olhado, eu não fui observado. Então eu sou assim, vou cuidar de minha vida e que eles fiquem por lá. Bem, isso funcionava enquanto nós não aprendíamos o que a doutrina espírita ensina a gente. Porque aquilo que nós não resolvermos é pior, porque teve a mala que você levou aos chutes. E teve aquela mala que você abandonou no meio do caminho. E perdeu a mala de vista. Até que um dia você vai desencarnar, e na erraticidade, no mundo invisível, você chega lá e encontra a mala surrada, emburrada, rasgada, velhinha, te esperando, igual um bule, com a mãozinha na cintura, dizendo que agora eu quero ver. E não vai dar para nós nos desvencilharmos daquilo. Aí vamos ter que fazer todo um mecanismo de reconstrução das nossas relações. Aí, segue, Allan Kardec era um sujeito muito complicado, porque ao mesmo tempo que ele dizia assim, olha, vocês têm que ajudar, vocês têm que fazer o bem, vocês têm que socorrer a família, amparar o pai e a mãe, resguardá-los na velhice, resguardá-los nas suas... É sua obrigação, é sua função, porque já estava lá nos 10 mandamentos do Senhor. Aí ele segue dizendo assim, algum mãe ou pai, é certo que eles podem descurar dos seus deveres. E não são para os filhos os que deviam ser. Mas vai dizer assim, eu queria, mas eu tive uma mãe praga, um pai safado, cachaceiro, alcoólatra, uma mãe complicada, difícil, e justifico a ausência do meu sentimento de honradez a essa família, porque eu julgava que ela era desonrada. Mas se nós pegarmos o mandamento, é honra o pai e a mãe, sem vírgula. Porque se tivesse ali uma vírgula, exceto se o seu pai não for o pai que você espera. Olha, honra o pai e a mãe, mas se ele for um alcoólatra agressivo, violento, você está abonado da necessidade de experimentar a sensação. Honra o seu pai e a mãe. Mas se ela não for uma mãe amorosa, melosa, gentil, honra o seu pai e a sua mãe. Mas se ele for um viciado em cocaína, em maconha, se tiver um envolvimento alcoólico, você está isento. Bem, não está escrito isso ali, não há essa vírgula. E Kardec segue dizendo assim, não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los. É com Deus. Ele que ajusta. Os filhos não devem, não podem, sob hipótese nenhuma, assumir para si o direito de imputar a alguém que lhe ofereceu a chance de chegada no mundo, o direito de impor a ele uma punição, qualquer que seja. E não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem da mesma forma que se mostram. Muitas vezes nós recebemos ele justamente para aprender a exercer um amor maior do que aquilo que a gente achava que podia viver.
É normal na casa espírita, nós temos as visitas, as pessoas que chegam aqui para conversar, e é muito bacana. Eu gosto muito de conversar com as pessoas quando elas vêm, nós temos uma equipe que senta, que conversa, e às vezes nós ouvimos companheiros dizendo do quanto a vida é difícil. Mas, minha gente, vida na Terra não é para ser simples, para ser fácil, para ser sem dor, para ser sem angústia. Ainda mais para nós espíritas, que estamos aprendendo no Centro Espírita, que existem 5 níveis de mundo, e que nós estamos ainda num mundo de provas e expiações de 2ª categoria. Só avançamos uma categoria e que existem 3 aí para cima. Os indivíduos que querem ser felizes no seu sistema mais amplo na Terra precisam reler as obras que Allan Kardec nos enviou. Mergulhar naquilo. Ouvimos espíritas de 20 anos dizendo: eu não aguento mais sofrer. Mas eu falo: meu irmão, mas você vive num vale de lágrimas. Nós estamos inseridos num sistema aonde ou a dor educa e te transforma e te faz um sujeito funcional, ainda que a sua vida seja terrivelmente infeliz, ou você ainda acredita que se você for uma boa moça ou um bom rapaz, Deus vai abençoar a sua vida e você não experimentará mal algum. Quem acredita nisso na casa espírita está na hora de mudar de religião ou imediatamente começar a reler as obras e fazer uma identificação ante o mundo que nós estamos vivendo. Nesta vida, nada é fácil. Nada é leve. Por mais que você diga: minha vida é maravilhosa, sensacional, bote a barba de molho. Uma hora ela vai te dar uma rasteira. E você vai dizer assim: isso é o olho enorme, gordo das pessoas. Nós não podemos falar da nossa alegria, que vem logo um nhaque. Não é não. São aquelas horas do vestibular espírita, do Enem espírita. Você está estudando, sendo feliz, estudando, aprendendo. Passe, vem no centro, passa a mão em você, dá um arrepio, aí você toma água, você chora, você tem a cantina, e você vem na sopa, você arruma, e você quer salvar o mundo, e você ainda, além disso, ainda tem um bom emprego, é saudável, é bonito, é observado. Nada vai dar errado. A determinada hora acontece algo ruim. Aí nós vamos dizer assim: mas justo agora que eu estava no melhor momento da minha vida, justo agora. Já pensou se isso acontece no seu pior momento? Era uma desgraça em cima da outra. Então Deus preparou tudo para você ficar bem feliz, rir daqui aqui e depois dar um chutinho e arranca a sua unha. Para nós começarmos a despertar que nós vivemos num mundo onde a felicidade não é daqui. Mas a família é. A família é daqui. E à medida que a gente vai se isolando, se retirando, tirando a demanda de nós estarmos juntos e de constituirmos os nossos reajustes, nos ampararmos uns aos outros para que a família seja o meio que Deus nos ofereceu para ascendermos enquanto indivíduos, porque na família nós temos um ensaio do mundo que está ao nosso redor. Os homens que aprendem a amar em família, que aprendem a socorrer em família, que aprendem a suportar em família, que aprendem a superar em família, são aqueles mesmos homens que devolverão superação, auxílio e socorro em uma sociedade. Quando vocês forem arrumar uma namorada ou um namorado, antes de você olhar o tipo físico, antes de você olhar o quanto ele ganha, antes de você olhar se ele tem curso superior, antes de você olhar aonde ele reside, veja como ele é enquanto filho. Um mau filho será um
péssimo marido. Um homem e uma mulher que não conseguem amar um pai e uma mãe não conseguirão amar a ninguém. Amar de verdade a ninguém. Se um dia você tiver uma namorada ou um namorado, e 11 horas da noite você estiver numa festa, numa farra, e a mãe dele ligar, ou dela, e ele disser assim, eu preciso de você aqui, vem agora, e ele for, case-se. Não perca, case-se. Case-se. Porque é alguém que consegue identificar a responsabilidade que existe em amparar alguém que lhe deu a origem, que lhe deu a vida. Se você não consegue amar a sua fonte original na terra, a quem você ama? Ou a quem você ilude que ama? Como você pode iludir? Então, ame quando seu marido é sua mulher. Quando a mamãe liga, estou com febre, ele larga e vai. Ele não vai te abandonar nunca. Ele não vai te deixar nunca. Ele consolidará um lar de respeito, de amor, porque ele recebeu esta origem e identifica isso. As pessoas se aborrecem e vejam, os lares já são feitos hoje com base na demanda de ruptura. Você se casou agora, rompa com isso. Esqueceu, a sua família está lá e você tem uma família aqui agora. Isso é fato, isso é verdade, nós temos que originar a nossa vida e seguir a nossa existência. Mas há momentos em que aquela família que está lá só tem a mim que estou aqui como o único elemento que está disponibilizado, segundo os meandros da vida, para promover-lhe o socorro. Eu deveria ficar feliz em ver que meu companheiro, minha companheira, que quer que seja que vive comigo, pega e vai até esse espaço, até esse ambiente, cumprir, honrar o mandamento do Senhor. Os jovens casais hoje, infelizmente, começam a disputar quem é o mais importante. Você tem que escolher. Mamãe ou eu. Mas não, são relações distintas. São relações diferentes, são instantes diferentes. São horas diferentes. Eu não preciso fazer essa escolha. Eu não preciso romper com estes laços tão fundamentais, tão importantes na nossa vida. Eu volto a dizer aos companheiros, para nós podermos encerrar, pode vir para cá, Beth, que a gente faça uma reflexão no gozo. E para que você possa se perguntar diariamente, pergunte-se antes de dormir, se a mamãe que está saudável, feliz, pensando, caminhando, não quebrou o fêmur ainda, eu rezo a Deus para que não quebre o fêmur, porque quando quebra o fêmur é um problema, e que as coisas estão funcionando. Eu consigo ter a minha vida livre, frenética, de gozo. E se amanhã eu receber uma ligação, dizendo assim, vem para cá que ela está hospitalizada, que ele está hospitalizado, que ele está precisando de... que hoje ela acordou, foi fazer o almoço, e aonde era para botar sal, botou açúcar. Aí vem o seu vizinho e te diz assim, um dia depois, olha, ontem eu precisei ir lá na sua casa para pedir ao seu pai ou à sua mãe que fechasse o gás, que ele esqueceu aberto, meio que já dando um sinal de que a memória já não vai indo das melhores. Muitas vezes a gente se horripila, não é pelo que eles vão passar. Nós nos horripilamos pelo o que nós vamos passar. Porque ali naquela hora, naquele instante, eu vou precisar assumir como se eles fossem uma criança de meses, uma função de um guarda, que poderá levar, às vezes, anos até que a coisa se resolva. Então é fundamental que nós, enquanto espíritas, porque as pessoas vêm para a casa espírita com uma ilusão, Beth, enorme. Elas vêm para uma religião achando que quanto mais religiosas elas forem, menos problemas elas vão ter.
E nós temos que chamar aos companheiros, pelo menos os mais novos, que eu acredito que os mais antigos já tenham tido experiências suficientes para saber que isso é uma balela, que a nossa vinda para uma religião não é para nos isentar do mal, é para nos dar uma orientação para os momentos que os males acontecerem, o que é que nós vamos fazer da nossa vida, como é que nós vamos gerir a nossa vida. Então a casa religiosa, ela funciona às vezes como um freiozinho de mão, que você dá uma puxadinha para frear um bocadinho a sua vida e descobrir essa realidade que está ao seu redor. Não vai dar para nós, quando desencarnarmos, chegarmos no mundo invisível e dizermos assim: ah, Senhor, o Senhor me colocou o pai e a mãe pior que tinha para eu cuidar. Aí ele vai dizer assim: mas você não se lembra, fulano? Mas antes de você reencarnar, nós sentamos e definimos tudo, e você me disse assim: me dá eles, que eu vou vencer. Mas quando você reencarnou, você era um sucesso, tão bonito, tão endinheirado, tão famoso, tão querido. Havia um mundo aí fora que te chamava, e na hora que o mundo aqui de dentro te chamou, você não quis romper com a existência lá de fora e não quis retornar para a sua vida. Você fracassou. Fracassou, e o pior, ciente que fracassou. Ciente do que havia de ser feito. Então que a gente possa refletir sobre o assunto, repensar as nossas relações familiares, repensar as nossas relações com os nossos filhos, dizer para os nossos filhos quais são as expectativas que nós guardamos deles no dia em que nós envelhecermos, dizer para os nossos filhos que são eles que nós esperamos que cuidem da gente, não os outros, não aqueles outros. E a gente volta a falar que quando uma criança nasce, tem 60 entes da família em volta. Quando uma pessoa morre, ela vai passar na mão de um médico, depois vai ser arrumada por uma funerária, depois vai ser conduzida para uma capelinha, com um batom que alguém passou, com uma maquiagem que alguém fez, com uma roupa que alguém vestiu. Quando se chega, nós fazemos uma festa e nos agrupamos. Na hora de ir, nós damos para os outros conduzirem. Tem alguma coisa errada nisso aí? Não faz sentido nós só querermos viver para cantar as alegrias da vida. Aí você tem uma pessoa que desencarnou, vai lá ajudar a vestir. Aí eu tenho horror de ver aquilo, mas você tem que ir. Você não sabe como aquele homem vai se comportar com o corpo daquele seu ente querido. Tem um espírito ligado a ele. Qual o respeito que aquele indivíduo vai ter por aquele indivíduo, por aquela veste que já é tão querida? Qual o respeito? Que assuntos ele vai falar? Que assuntos ele vai dizer? E nós damos ao outro para fechar o ciclo da vida. Já fazíamos isso para dar ao outro para fechar a morte. Agora estamos dando ao outro, retroagindo, estamos dando ao outro que cuide da velhice. Até nós já nascermos pelos outros. E que o mundo nos assuma. Tem algo errado aí. E tem algo que precisa ser revisto aí. O dinheiro, o recurso não pode romper nunca a nossa relação com aqueles entes queridos que chegam até nós, que nos visitam e que estão juntos da gente. Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.